O Brasil de 58 foi espetacular na Suécia, como era espetacular o Brasil da Maria Esther Bueno, campeã em Wimbledon, como era espetacular o Brasil do ano seguinte, campeão mundial de basquete, seria depois bi em 63, como era o Brasil da Bossa Nova, né? A partir de 59, com Canções do Amor Demais, da Elisete. Não por acaso, os melhores momentos da história do que o Brasil melhor produziu na vida, que é jogador de futebol e músico, coincidiram naquela época Bossa Nova e de um futebol maravilhoso. E o futebol reconhecido pelo mundo, com a Maria Esther Bueno no tênis, com os meninos do basquete, mas também com a música do Tom, do João, do Frank Sinatra, tocando, cantando, gravando com eles, e da seleção campeã em 58 e campeã em 62. Mas o Brasil era aquela turbulência desgraçada, era mais depois da renúncia do Jânio Quadros em 61, e era interessante que o Brasil tem essa coisa, um país do futebol, mas com presidentes não muito afeitos ao futebol. Getúlio Vargas não sabia o que era bola, mas detectou antes da Copa de 38 a força do futebol. Café Filho, que foi presidente durante pouco tempo, foi até goleiro no Alecrim, mas não era muito de futebol. Juscelino, muito inteligente, mas não gostava de futebol. Jango também não tinha a menor ideia. E naquela época eles se aproveitaram, claro, do futebol. O próprio Jânio Quadros, embora corintiano, era um corintiano light, se é que dá para dizer. Então não se aproveitou muito aquilo. E em 62, já com as coisas meio voltando depois da renúncia do Jânio em agosto de 61, a coisa estava mais ou menos encaminhada. Mas o brasileiro é tão corneteiro que, mesmo para a campanha de 62, com 14 nomes campeões de 58, entre eles Pelé já mais amadurecido, craque do futebol mundial, e Garrincha sempre muito bem, a imprensa achava que era um time muito envelhecido, que era melhor trocar muitos jogadores. Inclusive a enciclopédia do futebol, o botafoguense Newton Santos. É fato que ele tinha, no Chile, em 62, 37 anos. Mas um cara como ele, que é uma aula sabedora de futebol, você não pode tirar. E foi o que aconteceu. A base foi mantida, o treinador até por questões de saúde trocou, saiu o Vicente Fiola e chegou um treinador até mais preparado, como a Aimoré Moreira, e o Brasil foi muito bem obrigado no Chile, mesmo perdendo Pelé no segundo jogo, no meio da segunda partida contra a Tchecoslováquia. Mas para ir para a felicidade do Brasil, aquele apaixonado pela Elza Soares Mané Garrincha jogou por ele, pelo Pelé, por toda a seleção e até para Elza Soares. E o Brasil foi fazendo a festa e foi bicampeão. Em 62, a campanha foi menos complicada ou menos traumática da Copa da Suécia, porque já no time tarimbado. O que foi de traumático mesmo foi a lesão muscular do Pelé, que fez número quase que todo o segundo tempo contra a seleção da Tchecoslováquia, e o Brasil, com um 10, ainda conseguiu segurar o 0-0. O jogo seguinte foi o mais traumático, contra uma ótima Espanha, que era um time que tinha Puskás, tinha Di Stéfano, embora um deles estivesse lesionado. O Brasil saiu perdendo, teria acontecido um pênalti, que nem falta foi, mas se foi falta, foi dentro da área, e Newton Santos Genial deu 2 passinhos para fora dela, o juiz marcou fora o que era dentro, foi batido a falta, um gol legal, marcaram o impedimento que não houve, e depois o possesso, também apelidado pelo Nelson Rodrigues, Amarildo, fez a grande virada contra a seleção da Espanha. Já nas quartas de final, era a Inglaterra de novo, como havia sido em 58. Os pais do futebol, que depois de o inventarem, não souberam muito bem o que fazer com a bola e não podiam, no dia que Garrincha fez de tudo, fez gol de falta, fez gol de cabeça, fez gol de Garrincha, acabou com a Inglaterra. Na semifinal, o Chile, que sempre torceu pela seleção brasileira desde os primeiros jogos em Vinha del Mar, em Santiago era o dono da casa, mas não foi o dono da festa, mesmo perdendo Garrincha a seleção brasileira por expulsão. O Brasil, sem grandes dificuldades, venceu e teria um pouquinho mais de emoção na grande decisão contra a Tchecoslováquia, porque o grande Masopust, melhor jogador da Europa naquele ano de 62, fez 1-0 para os tchecos. Mas logo na saída o Brasil empatou com um gol estranhíssimo do Amarildo. Ele quis chutar, ele quis cruzar, eu só sei que a bola entrou. E aí depois, na virada, o Zito, numa grande jogada, fez de cabeça 2-1 para o Brasil, e depois, numa falha terrível do ótimo goleiro Schroef, o artilheiro, um dos artilheiros da Copa Vavá, o Peito de Aço, fez 3-1 para o Brasil. Foi uma Copa que dá para dizer que de todas as 5 foi a menos complicada para o Brasil. Talvez porque ter sido a única que o Brasil foi campeão de novo, mas sobretudo porque manteve a base. Mesmo com tanta gente contra, não tinha nada da bola contra aquele time e o Brasil foi devidamente bicampeão no Chile. Mas era uma equipe que chegou não muito insensada ao Chile. Muita gente achava um time envelhecido, que tinha que mudar. E aquela velha história, que nem sempre se confirma que em time que está ganhando não se mexe, o Brasil se manteve e desde então é o único bicampeão na Copa do Mundo. Com 14 nomes de 68,
de 58, perdão, sem o Pelé, mas com Mané em dias de Pelé, ou em noites e tardes de Garrincha, até no que não devia, como na semifinal contra o Chile, quando ele, depois de apanhar todo o jogo, resolveu agredir o marcador, foi devidamente, corretamente expulso, estaria suspenso da grande final contra a Tchecoslováquia, mas aquelas jogadas bem brasileiras. O bandeirinha, que teria que haver, na época, pelo regulamento da FIFA, um julgamento para se saber se o Garrincha poderia ser, digamos, inocentado e jogar a grande decisão contra a Tchecoslováquia, o bandeirinha Esteban Marino sumiu. Não se sabe o que aconteceu com o bandeirinha uruguaio. O que se saberia depois é que ele viria a apitar durante muitos anos no futebol de São Paulo. Talvez mera coincidência, mas é aquela coisa. Para ganhar no futebol não é só dentro de campo, também é fora de campo, e nisso a seleção driblava muito bem, como se fosse um Mané Garrincha, deixando o mundo inteiro com vários Joões, ou vários Giovanni, ou vários Johan, não sei o nome. Só sei que no futebol brasileiro muitas vezes se ganha muito bem dentro e também fora de campo.